Hoje, vamos descobrir 15 aspectos intrigantes sobre os narcisistas que provavelmente você não conhecia. O narcisismo, um transtorno de personalidade envolto em mistério e complexidade, nos leva a explorar os cantos mais escuros da psique humana. Alguma vez você já se perguntou se um narcisista sabe que é um ou como eles experimentam o amor? Bem, hoje responderemos a essas perguntas e muitas outras. Número 1. Um narcisista pode sentir amor? A falta de empatia é uma característica central no narcisismo patológico que impacta diretamente na capacidade do narcisista de experimentar e expressar o amor de maneira genuína. A empatia envolve a capacidade de entender e compartilhar os sentimentos dos outros, algo que os narcisistas não conseguem fazer. Sua atenção está centrada neles mesmos, e eles carecem da sensibilidade necessária para se conectar emocionalmente com os outros em um nível profundo. Essa falta de empatia contribui para a dificuldade que os narcisistas têm em estabelecer conexões emocionais profundas. As conexões que eles formam são impulsionadas pela necessidade de obter algo mais do que um vínculo emocional genuíno. Sua incapacidade de compreender as emoções dos outros leva a relacionamentos transacionais, nos quais o narcisista busca satisfazer suas próprias necessidades sem uma reciprocidade emocional autêntica. Número 2. Por que simulam amor? A simulação de emoções por parte dos narcisistas torna-se uma estratégia fundamental que lhes permite manter relações superficiais e obter benefícios a partir destas interações. Este comportamento desenrola-se como uma forma manipulativa de gerir as suas relações. Em vez de experimentar emoções genuínas, os narcisistas simulam amor e outras expressões afetivas para alcançar os seus objetivos. Estes podem incluir manter uma aparência social respeitável, lidar com questões importantes da família ou fingir preocupação pelo bem-estar dos outros. A sua habilidade para simular estas emoções permite-lhes funcionar na sociedade de maneira aparentemente normal, apesar da sua falta intrínseca de empatia e conexão emocional genuína. A utilização de observação e disfarces torna-se uma parte integral desta estratégia manipulativa. Os narcisistas são especialistas em estudar as pessoas ao seu redor, identificando quais comportamentos e expressões emocionais são socialmente aceitáveis em diversas situações. Utilizam esta informação para imitar estas respostas, criando uma máscara que lhes permite integrar-se de maneira eficaz em diversos contextos sociais. Esta conduta manipulativa procura obter benefícios específicos das relações, seja a nível emocional, social ou material. Ao simular amor e emoções, os narcisistas buscam manter o fornecimento constante que necessitam para alimentar a sua frágil autoestima. A observação cuidadosa e o uso de disfarces permitem-lhes adaptar-se às expectativas sociais e, ao mesmo tempo, ocultar a sua falta de conexão emocional genuína. Número 3. Por que questionam tudo? A constante propensão dos narcisistas a questionar tudo está enraizada na sua própria dinâmica emocional e nas dificuldades que têm para construir relações baseadas na confiança. A desconfiança que exibem em relação aos outros surge da sua incapacidade para desenvolver conexões autênticas. A sua forma de interagir de maneira superficial e manipuladora dificulta a criação de vínculos de confiança genuínos. Além disso, a sua constante busca por validação leva-os a ver os outros como ameaças ou potenciais competidores, alimentando ainda mais o seu ceticismo. A falta de empatia e a incapacidade para compreender as necessidades emocionais dos outros também contribuem para esta desconfiança. Os narcisistas interpretam as ações dos outros a partir da sua própria perspectiva egoísta, incapazes de conceber a possibilidade de alguém agir sem um interesse ulterior. A necessidade de controle é outra razão fundamental pela qual questionam tudo. O controle proporciona-lhes uma sensação de poder e segurança, elementos cruciais para sua frágil autoestima. Ao questionar constantemente o seu ambiente, tentam manter um controle total sobre as pessoas e situações que os rodeiam. A proteção de si mesmos também desempenha um papel crucial. Dada a sua vulnerabilidade intrínseca e o medo da crítica ou descoberta, os narcisistas utilizam a estratégia de questionar e desconfiar para antecipar possíveis ameaças.
Isso permite-lhes estar sempre alerta e preparados para se defenderem de qualquer situação que percebam como uma afronta à sua imagem ou estatuto. Número 4. Sempre são violentos? A violência física não é uma característica distintiva do narcisismo. Embora seu foco principal tenda a ser o abuso emocional, não se pode descartar a possibilidade de casos nos quais o maltrato físico se manifeste. A natureza do narcisismo está mais centrada no controle, manipulação emocional e busca por suprimento do que na agressão física. A violência, quando ocorre, costuma ser uma expressão extrema de sua incapacidade para lidar com a frustração e o desejo de manter o poder e a superioridade em suas relações. É crucial compreender que a violência física não define todos os narcisistas, pois a maioria prefere exercer controle e manipulação por meio de táticas emocionais. No entanto, não se pode ignorar que, em alguns casos, a agressão física pode ser uma manifestação de sua falta de controle emocional e da necessidade de manter sua imagem de superioridade. Número 5. Um narcisista é mau? A percepção de que um narcisista é mau está intimamente ligada à sua consciência das ações e ao prazer que obtém ao causar dano. Embora o rótulo de maldade possa ser subjetivo, é essencial entender que os narcisistas têm uma consciência relativa às suas ações, mas a interpretam de maneira diferente. A consciência de suas ações implica que os narcisistas são conscientes do que estão fazendo. No entanto, a distorção cognitiva que caracteriza o narcisismo muitas vezes lhes permite justificar seus comportamentos prejudiciais. Sua capacidade de racionalizar e minimizar o impacto de suas ações leva a uma falta de remorso. O prazer ao causar dano é outra dimensão-chave. Os narcisistas podem experimentar prazer ao exercer controle, manipular os outros e ver as consequências negativas que suas ações provocam naqueles que os rodeiam. Esse prazer não apenas reflete uma falta de empatia, mas também serve como fonte de suprimento para eles. O suprimento é a validação e a atenção que buscam constantemente para alimentar sua necessidade insaciável de admiração e reconhecimento. O uso de técnicas de manipulação é uma ferramenta fundamental para os narcisistas em sua busca por suprimento. Essas táticas podem incluir mentira, manipulação emocional e exploração das vulnerabilidades dos outros. Os narcisistas são mestres na manipulação, utilizando estratégias para controlar situações, criar confusão e obter o resultado desejado, às custas dos outros. O conceito de suprimento é crucial para entender seu comportamento. O suprimento não distingue entre atenção positiva ou negativa, ambas são formas de validação que os narcisistas desejam. Nesse sentido, o termo mal pode ser interpretado no sentido de que os narcisistas estão dispostos a causar dano para obter o suprimento que buscam, independentemente das consequências éticas ou morais. Número 6. Por que sentem falta? A inclinação dos narcisistas para sentir falta de certas pessoas está enraizada em sua dependência dos outros para preencher o profundo vazio emocional que experimentam internamente. Esse vazio não se refere tanto a uma carência afetiva, mas à sua incapacidade intrínseca de estabelecer conexões emocionais significativas. Os narcisistas, apesar de sua imagem de autossuficiência e grandiosidade, dependem grandemente das interações com os outros para satisfazer suas necessidades emocionais. Essa dependência não se baseia em um desejo genuíno de conexões significativas, mas sim na busca constante por estímulos externos que possam proporcionar algum tipo de emoção. Eles sentem falta daqueles que podem fornecer esse estímulo, não por amor ou uma conexão autêntica, mas como um meio de preencher temporariamente o vazio emocional que sentem. A incapacidade de estabelecer conexões emocionais significativas reside em sua falta de empatia e em seu foco egocêntrico. Embora busquem constantemente validação e atenção, sua interação com os outros carece da autenticidade que caracteriza as conexões emocionais genuínas. A dependência dos outros para preencher esse vazio revela sua necessidade constante de estímulos externos e sua incapacidade de experimentar a plenitude emocional internamente. É importante entender que o que os narcisistas realmente sentem falta é daquele suprimento que suas vítimas fornecem ao serem controladas, manipuladas e humilhadas. Não se trata de amor,
eles apenas querem recuperar seu poder e a sensação de controle e superioridade que isso lhes proporciona. Número 7. Um narcisista sabe que é narcisista? O narcisismo patológico é uma característica distintiva que se manifesta na falta de autocrítica, o que significa que os narcisistas têm uma dificuldade significativa em examinar criticamente suas próprias ações e comportamentos. Essa falta de autorreflexão é essencial para entender sua condição, já que os narcisistas tendem a idealizar a si mesmos e projetar uma imagem grandiosa, incapazes de reconhecer as imperfeições ou problemas emocionais que possam existir em sua personalidade. Além disso, a incapacidade de reconhecer problemas emocionais e comportamentais é outra faceta do narcisismo patológico. Os narcisistas ficam envoltos em um véu de negação em relação a qualquer aspecto de sua personalidade que não esteja alinhado com sua percepção idealizada de si mesmos. Essa negação é tão profunda que os impede de ver as consequências negativas de suas ações nos relacionamentos e no ambiente ao seu redor. A relação com a autoestima excessiva é um componente fundamental. Os narcisistas, ao contrário da autoestima saudável, não apenas têm uma imagem inflada de si mesmos, mas também a mantêm de maneira desproporcional. Isso contribui para sua cegueira diante de qualquer indício de imperfeição ou falibilidade. A autoestima excessiva, em vez de ser um impulsionador para a melhoria pessoal, torna-se um mecanismo de defesa que os impede de ver a realidade de sua própria condição. Além disso, a projeção de inseguranças é outra característica relevante. Os narcisistas, em vez de enfrentar e abordar suas próprias inseguranças internas, as projetam para os outros, criticando e menosprezando aqueles que consideram uma ameaça para sua imagem idealizada. Essa projeção atua como uma forma de proteger sua frágil autoestima, desviando a atenção de suas próprias fraquezas e redirecionando-a para aqueles que poderiam evidenciá-las. Número 8. Por que difamam? A inclinação dos narcisistas para difamar tem origem em sua necessidade constante de preservar uma imagem de perfeição, e essa estratégia é empregada como uma tática de defesa para resguardar seu senso de superioridade. Quando os narcisistas sentem que sua percepção de perfeição está ameaçada, seja por críticas reais ou percebidas, recorrem à difamação como uma resposta automática. Esse ato não apenas lhes permite desacreditar aqueles que poderiam questionar sua imagem idealizada, mas também atua como uma forma de restaurar sua autoimagem grandiosa. A difamação torna-se, assim, uma estratégia de defesa crucial para manter a superioridade que tanto valorizam. Ao desacreditar outros e desviar a atenção de suas próprias imperfeições, os narcisistas reforçam a ilusão de sua perfeição, o que, em última instância, lhes proporciona uma sensação de controle sobre a percepção que os outros têm deles. Neste contexto, a difamação serve como uma ferramenta poderosa que lhes permite lidar com as ameaças percebidas ao seu ego e garantir que prevaleça a imagem de infalibilidade que desejam projetar. É uma resposta à fragilidade de sua autoestima, proporcionando-lhes uma via para manter uma posição de superioridade e controle nas interações sociais. Número 9. Sentem medo? O medo dentro do mundo emocional dos narcisistas se manifesta de maneira peculiar, sendo seu maior temor oculto de ficarem sozinhos. Essa apreensão em relação à solidão está intimamente ligada à sua incapacidade intrínseca de estabelecer conexões emocionais profundas e significativas. A solidão age como um lembrete constante de seu vazio emocional interno, o que se torna aterrorizante para eles. A dependência das interações externas para preencher esse vazio emocional revela a fragilidade de sua autoestima e a necessidade constante de estímulos externos para manter uma sensação de plenitude. Número 10. Alguma vez poderão preencher seu vazio? Esta pergunta confronta uma realidade intrínseca ao transtorno narcisista. O transtorno de personalidade narcisista não tem cura. A própria estrutura de sua personalidade, marcada pela falta de empatia e pela incapacidade para a introspecção, impede que encontrem uma plenitude emocional genuína. Os narcisistas, devido a essa lacuna, embarcam em uma busca constante por mais atenção, mais validação, mais controle e mais estímulos externos. Essa busca perpétua não é um caminho para a cura, mas uma tentativa de lidar temporariamente com seu vazio emocional.
A necessidade insaciável de sempre mais reflete sua luta constante com a incapacidade de experimentar uma satisfação interna duradoura. A natureza do narcisismo patológico impede que encontrem uma resolução permanente para seu vazio emocional. Embora possam experimentar momentos fugazes de felicidade ou euforia baseados em fatores externos como a riqueza, a aprovação social ou o status, essa felicidade é efêmera e não proporciona uma solução duradoura para sua busca incessante de plenitude. Número 11. Um narcisista chora? A expressão de choro por parte de um narcisista surge como uma tática habilidosa de manipulação, usada estrategicamente para obter empatia ou atenção dos outros. Esse ato não reflete uma resposta emocional real, mas é interpretado como um comportamento fingido projetado para alcançar objetivos específicos. Quando um narcisista chora, o faz de maneira consciente e calculada, reconhecendo que as lágrimas podem ser uma poderosa ferramenta para influenciar a percepção dos outros. Esse uso tático do choro se encaixa em sua estratégia geral de obter o apoio e a atenção necessários para alimentar sua frágil autoestima. O choro, nesse contexto, atua como uma ferramenta de manipulação que busca gerar simpatia e compaixão nos outros. Ao simular uma resposta emocional, o narcisista procura obter um benefício específico, seja assegurar a validação, o apoio ou até mesmo evitar responsabilidades ao evocar a compaixão daqueles ao seu redor. Ocasionalmente, podem chorar devido a um nível muito elevado de frustração, ao não conseguirem concretizar com sucesso suas tentativas de manipulação, mas uma vez que isso acontece, tem a ver apenas com eles, não com uma conexão emocional com outra pessoa. Número 12. Amam seus pais e filhos? A relação dos narcisistas com seus pais é caracterizada por uma dinâmica peculiar. Embora possam demonstrar externamente respeito e lealdade para com seus pais, essas expressões geralmente são mais uma fachada projetada para a percepção dos outros do que um reflexo genuíno de amor e afeto. A lealdade e o respeito que os narcisistas mostram para com seus pais estão mais alinhados com o desejo de manter uma imagem social aceitável do que com uma conexão emocional autêntica. Essas demonstrações externas de respeito e lealdade servem como parte da máscara que constroem para apresentar uma fachada de normalidade e harmonia em seus relacionamentos familiares. No entanto, a realidade subjacente é que os narcisistas não experimentam um amor genuíno por seus pais ou por seus próprios filhos. Sua falta de empatia e seu foco egocêntrico limitam sua capacidade de estabelecer conexões emocionais significativas. A relação com seus pais e filhos, assim como com os outros, torna-se mais um componente de seu teatro social, onde a fachada é prioritária em relação às conexões emocionais reais. Podem usar seus filhos para postar fotos em redes sociais e assim criar a ilusão de que são bons pais. Isso não passa de uma estratégia para fortalecer sua imagem pública, obter aceitação social e aparentar ternura e confiabilidade. Número 13. Por que costumam ter vícios? A relação entre os narcisistas e os vícios está diretamente relacionada ao seu vazio emocional. Uma vez que lutam para experimentar emoções de forma autêntica, recorrem aos vícios como uma forma de buscar estímulos externos que temporariamente preencham esse vazio. O constante desejo de validação é outra faceta essencial. Os vícios, seja em substâncias ou comportamentos compulsivos, oferecem uma maneira rápida de obter a validação que buscam desesperadamente. Esses comportamentos viciantes proporcionam uma sensação momentânea de satisfação e atenção, compensando em certa medida a incapacidade deles de experimentar plenitude emocional interna. Além disso, os vícios podem servir como uma distração eficaz. Ao se envolverem nesses comportamentos, os narcisistas podem evitar enfrentar sua própria falta de conexão emocional e o vazio interno que os assombra. O vício age como uma espécie de cortina de fumaça que temporiza o confronto com sua própria realidade emocional. Número 14. Podem ficar toda a vida com uma única pessoa? A capacidade dos narcisistas de manter um relacionamento de longo prazo com uma única pessoa está diretamente ligada à dinâmica desse relacionamento e à disposição do parceiro de tolerar e permitir seu comportamento abusivo.
O parceiro que permanece ao longo do tempo em um relacionamento com um narcisista o faz porque chegou a aceitar e permitir comportamentos abusivos em um sentido emocional, psicológico ou até físico. Esses relacionamentos de longo prazo com narcisistas estão enraizados em dinâmicas disfuncionais, onde o parceiro foi submetido a maus-tratos e humilhações repetidas por um período prolongado. A aceitação da dinâmica abusiva pode ser devida a vários fatores, como a manipulação constante por parte do narcisista, a criação de dependência emocional ou a perda gradual da autoestima por parte do parceiro. Pessoas que permanecem em relacionamentos de longo prazo com narcisistas foram submetidas a um padrão repetitivo de abuso que erodiu sua capacidade de reconhecer a toxicidade da relação. A manipulação sutil e as táticas de controle do narcisista podem deixar o parceiro se sentindo preso e, em alguns casos, convencido de que merece o tratamento abusivo. Número 15. Eles são felizes alguma vez? A felicidade na vida dos narcisistas se manifesta de maneira temporária e está intimamente ligada a fatores externos. Ao contrário de uma experiência de felicidade enraizada na satisfação interna e nas conexões emocionais, os momentos de felicidade para os narcisistas dependem em grande medida de circunstâncias externas, como a riqueza, a aprovação social ou o status. A essência efêmera de sua felicidade se traduz na necessidade constante de buscar esses momentos curtos de satisfação. A busca insaciável por estímulos externos e conquistas, em última instância, uma tentativa de encontrar aquela faísca momentânea de felicidade. No entanto, essa felicidade é fugaz e exige uma busca constante para mantê-la, pois não está enraizada em uma base emocional sólida. A incapacidade dos narcisistas de experimentar uma felicidade duradoura está vinculada ao seu vazio emocional interno e à falta de uma conexão genuína com as emoções. A necessidade de buscar continuamente momentos de felicidade se torna um padrão comportamental característico, pois buscam preencher o vazio emocional por meio da constante obtenção de validação e gratificação externa. Agora, gostaria de conhecer sua opinião e experiência nos comentários, e se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no botão de gostei e de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.